Irmãos, pensando, terça-feira nós temos a nossa tarde com Deus, toda terça-feira. E terça-feira passada agora, o Senhor me colocou um texto no meu coração, no qual eu ministrei, e eu senti uma vontade de compartilhar algo a mais que Deus colocou no mesmo texto para a igreja nessa noite. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo de número 20. No começo eu vou pedir a ajuda da Thaís. 2 Reis, capítulo de número 20. Aleluia. Segunda Reis, capítulo 20, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade e com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E eu peço que nessa noite o Senhor venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha trazer, Deus, verdades eternas, verdades do céu, para que a tua igreja possa viver uma vida de vitória no nome de Jesus. Amém? O texto que acabamos de ler vai dizer que um dos reis de Israel ficou enfermo. E aquela doença era uma doença mortal, era uma doença para a morte. Deus levanta o profeta Isaías, que vai até Ezequias e diz: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não viverás. Quem já leu esse texto? Agora o interessante é que para você entender tudo aquilo, essa oração de Ezequias, porque a Bíblia diz que quando Isaías sai, Ezequias vira o rosto para a parede e vai orar. E Deus escuta a oração dele e manda Isaías voltar e dizer para ele assim: olha, o Senhor ouviu a tua oração e vai te curar. Então ele estava com uma enfermidade mortal, algo para a morte. E através de uma oração, Deus reverte o quadro dele. Você consegue entender
que poder tem a oração? Agora deixa eu dizer uma coisa. A oração, para ela ter poder, ela tem que ser coroada com unção. Oração, para que tenha poder, tem que ter unção. E a unção é algo que ela é derramada pela a intimidade que adquirimos em um relacionamento com Deus. Deus escuta a oração, todos oramos, sim ou não? Você ora, o ateu ora no momento de necessidade dele, aquele que não crê em Cristo ora, mas a diferença de Deus ouvir a oração e responder, ela tem que ter o ingrediente de ter a unção de Deus. E o que é a unção de Deus? A unção de Deus é a graça de Deus derramada na nossa vida através de um relacionamento. Tem gente que ora somente quando necessita de algo. Tem gente tem crente que passa o dia inteiro e ele não faz uma oração a Deus. Uma vez eu perguntei para um pastor de uma igreja que estava crescendo, perguntei, porque eu comecei a conviver com ele, e falei, pastor, como é que você faz a sua oração? Como é que é a sua vida de oração? Porque a gente quer saber. O pastor falou, olha, eu não tenho tempo, eu não tiro tempo para oração, não tenho tempo. Eu oro tipo assim, quando eu vou dirigindo eu oro, quando eu estou trabalhando eu oro, quando eu vou caminhando eu oro. Então eu oro, ele falou assim, eu oro direto. Mas para mim, ele estava dizendo que eu entendi que ele não orava. Porque essa história de dizer assim, eu vou andando eu oro, eu vou não sei o que eu oro. Gente, eu não consigo ter uma oração de qualidade se eu não tiver tranquilo em um lugar. Sabe, tem a oração congregacional, que é essa que nós fazemos juntos. Essa é boa, sabe? Mas tem aquela oração que Jesus diz, entra no secreto, entra no teu quarto, no secreto, que o Deus, o secreto que não é tão secreto assim, porque quando você vai no secreto, diz o Deus que te ouve em secreto. Então quando você vai para o secreto, não é tão secreto assim, porque já tem alguém lá. Jesus já está te esperando. Ele disse, entra no secreto, porque o teu Deus que te ouve em secreto, Ele te recompensará. Então essa oração é uma oração de intimidade, é uma oração de relacionamento. Porque oração é o que? É relacionamento, é uma conversa. Eu por ser muito acelerado, eu parei isso. Ninguém pode me acusar mais, ninguém me acusa. Mas as pessoas iam falando comigo, eu ia andando, e as pessoas iam falando, eu ia andando. Isso é conversa? É conversa? Então como é que eu estou conversando com Deus, eu estou andando, eu não paro, eu estou... E aí, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, menos de um ano, esse pastor caiu e perdeu a igreja. Você está entendendo? Agora, por que é que Deus ouviu a voz de Ezequias? Quem era Ezequias? Então vamos lá para o capítulo de número 18, desse mesmo texto. A Bíblia diz o seguinte, versículo de número 2, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. Ezequias foi um rapaz que começou a reinar bem novo, novinho, na flor da idade, 25 anos, começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Olha, versículo 3, fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. A primeira coisa que eu aprendo aqui de Ezequias, ele não é o fato de, sabe, esse negócio de oração, de relacionamento com Deus, não é coisa de velho não, viu, garotada?
Que a molecada aí acha que é coisa de velho, é coisa de pastor, é coisa de quem tem mais de 40 anos. Ele tinha 25 anos. Ele recebeu o reinado, uma responsabilidade ali. E a Bíblia diz que ele começou fazendo o quê? Tudo que era reto perante o Senhor. Ele escolheu fazer o que era reto. Só que ele não escolheu assim de qualquer jeito. Ele teve pessoas que influenciavam ele. Olha o que o texto vai dizer. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Ele olhou para Davi, se espelhou para Davi e disse assim: eu quero ser igual a Davi, eu quero ser igual a ele. E ele começou a olhar. Deixa eu perguntar uma coisa para você: quem é que é a sua referência? Me diga 5 amigos que você tem, e eu vou te dizer como que você é. Se você tem amigo que gosta de Deus, de oração, de relacionamento com Deus, você vai ser uma pessoa que tem relacionamento com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado. Águia não anda com galinha. Águia não voa com galinha. Eu aprendi que para me influenciar, eu tenho que procurar pessoas que me façam crescer, que me façam sair do lugar onde eu estou. Ah, pastor, então quer dizer que o senhor não anda com outras pessoas? Não, eu ando, mas não é elas que vão me influenciar, eu vou influenciar elas. Você está entendendo? Ando com todo mundo, mas só aqueles que atingiram aquilo que eu não atingi em Deus ainda, é que vão me influenciar. Aqueles que não tem como nada para me influenciar, eu vou influenciar eles. Então, por exemplo, eu posso ter amigo que não faz parte da nossa igreja, que não entregou a vida a Jesus, mas não é eles que vão me influenciar, eu vou influenciar eles. Agora eu ando com pastores que chegaram a lugares que eu não cheguei ainda, eles me influenciam. Então quem é a tua referência? Quem é que te influencia? Quem é que você olha? Se você andar com um fofoqueiro dentro da igreja, você vai ser um fofoqueiro. Se você andar com um carnal, você vai andar com um carnal. Tem um irmão aqui, está ali, o Alessandro. Tem uma turma que gosta de andar com ele. E ele também gosta de andar com a turma. Qual é a turma que o Alessandro gosta de andar? Pessoal que gosta de ir para Pirelli, para o monte. Ele vai no monte, ele tem uma turma que anda com ele. Então, vai no lugar onde ele quer ir. Ele não vai andar com pessoas que, na hora que vamos orar, não, vamos jogar bola. Vamos na igreja, não, vamos assistir. Vamos assistir a televisão, vamos assistir malhação, vamos assistir, sei lá, Então, meu amado irmão, quem é que influencia você? Para quem é que você olha? A Bíblia diz que aquele rei, com 25 anos, ele olhou para Davi e disse assim: eu quero ser igual a ele. Quando eu crescer, eu quero ser igual a Davi, porque Davi era referência. Davi era alguém que todo mundo queria ser igual a Davi, ter o coração de Davi. Então Davi se via como espelho. Para quem é que você está olhando? Você quer aprender a orar? Começa a andar com o irmão que ora. Quer aprender a ter gosto pela palavra de Deus? Comece a andar com pessoas que gostam de ler a Bíblia. Então quem era Ezequias? Ezequias, ele assumiu o reinado com 25 anos. Ele começou a fazer o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que Davi fez. Olha o que ele começou: removeu os altos, quebrou as colunas, deixou abaixo os postes de ídolo, fez em pedaços a serpente de bronze. Ele acabou com toda a idolatria, porque quando você é influenciado por alguém de Deus, você age para Deus.
Deixa eu repetir para você, quando você é influenciado por alguém de Deus, você age para Deus. Ele era influenciado por Davi, sabe o que ele fez quando ele assumiu? Ele quebrou toda a idolatria que tinha na sua época, quebrou a serpente de bronze, quebrou os postes ídolos, acabou com toda a idolatria. Agora, olha o que diz o verso 5, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre os reis, nem os que foram antes dele. Ele disse o seguinte, olhando para Davi, porque quando você vê a história de Davi, Davi era um homem que confiava em Deus. A Bíblia diz que ele, criança ainda, matou um leão, matou um urso, derrotou um gigante, ia para as batalhas e confiava em Deus, e Deus dava vitória, consultava a Deus. Quando a sua família foi levada como escravo, ele consultou a Deus, eu vou batalhar? Vai! Sabe o que Ezequias fez? Ele falou, não, eu vou aprender a confiar em Deus, igual Davi fez. Davi viveu o milagre dele, eu quero viver o meu milagre. Ele começou a confiar em Deus. Em quem você confia? Quem é que você confia? A Bíblia diz que ele colocou toda a sua confiança em Deus. Olha o que diz o verso 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Sabe o que ele fez? Ele criou, ele ficou tão influenciado, que ele começou a se apegar ao Senhor. Sabe o que é se apegar? A ficar íntimo. Ele começou a ter relacionamento com Deus, porque quando você anda com pessoas, ou convive com pessoas que estão cheias de Deus, você vai acabar sendo cheio de Deus também. Amém ou não? E isso faz a diferença para as nossas conquistas, porque Ezequias, sabe quem era Ezequias? Ezequias era um presidente da República de Israel. Ele se apegou com Deus, e Deus falou o seguinte, então, vou abençoar esse cara. Então deixa eu falar uma coisa para você, quando você se apega e confia em Deus, Ele não vai te abençoar somente na tua parte espiritual, Ele vai te abençoar na tua parte material, Ele vai abençoar os teus projetos, Ele vai guerrear as guerras que você tem, as batalhas que você tem, Ele vai ser com você, lá no trabalho Ele vai ser com você, o seu patrão pode ser contra você, o seu encarregado pode estar pegando no seu pé, mas se Deus se apegou com você, e você se apegou com Deus, deixa eu falar uma coisa para você, Ele vai fazer você prosperar aonde você estiver. Então deixa eu falar uma coisa, pastor, ora por mim porque eu quero sair do meu emprego, porque o meu patrão, o meu encarregado está me perseguindo. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus colocou você lá para você ser luz, para você fazer a diferença. Deus vai te honrar lá. A Bíblia diz que Ezequias se apegou ao Senhor, e por ele se apegar ao Senhor, olha o que diz o verso 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito. Ou seja, ele resolveu se apegar com Deus. Sabe o que foi que Deus fez? Se apegou com ele. Não é assim que a Bíblia diz? Buscai-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando você procura Deus, quando você procura um relacionamento com Deus, Ele te encontra. Ele te encontra. Então, olha esse jovem, 25 anos, resolveu tomar Davi como exemplo, resolveu confiar no Senhor,
resolveu andar com o Senhor, e Deus abençoou a vida de Ezequias de uma maneira poderosa. Você lembra quando você aceitou Cristo como Salvador da sua vida? Você lembra o relacionamento que você tinha? Você lembra as vitórias que Ele te deu? Os milagres que Ele já fez na tua vida? Quando eu olho aqui, às vezes a gente tem conversado com os irmãos da igreja, quando eu falo assim, os milagres que Ele fez na tua vida, eu olho para a cara, para o rosto de alguns irmãos, e eu começo a lembrar dos milagres que Ele falou para mim, que Deus já fez na vida dele. Por quê? Porque quando a gente aceita Cristo, a gente se apega a Ele, a gente tem um relacionamento com Ele. Você já ouviu? Coisa simples. Uma vez eu estava morando num lugar pequeno, duro. Aí eu cheguei em casa, a minha esposa falou assim, como eu queria comer um frango assado. Passou 15 minutos, chegou alguém lá em casa, olha, eu comprei 2 frangos, vim trazer um frango para você. Cara, nos mínimos detalhes, Ele cuida de nós. Você lembra disso? Mas sabe qual é o problema que acontece conosco, irmão? Nós acabamos nos acostumando com a glória e com a presença de Deus. É mais ou menos assim. Quando eu cheguei aqui em 2016, tinha algumas pessoas que me respeitavam. Mas pensa assim, o respeito. Começa a conviver, começa a amizade, começa o relacionamento, se acostuma, e no meio de se acostumar, sabe o que acontece? Perde o respeito. Perde o respeito. Por isso que às vezes, a gente estava esses dias aí com os casais, e rolou lá uma piscina, e eu já não entro muito. Quando eu vou nos lugares já não entro muito. E aí mas entrei com camisa. Por quê? O pastor é besta, o pastor é aquilo e tal. Ele não tem nada a ver que eu sou gordo, que não sou, não é isso. Sabe o que acontece? É que você não vai entender que quando eu estiver lá dentro, eu sair de lá dentro como teu amigo, e eu sair de lá, fora, eu vou ser o teu pastor. Você vai lembrar daquele cara sem camisa. Não é besteira. Não é porque eu tenho vergonha. É porque você não vai respeitar. Você vai lembrar daquele cara sem camisa que estava ali dentro. Você entendeu? Então eu entro com camisa. Então as pessoas começam a se acostumar com a glória de Deus. Se você perguntar, quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão de novo. Eu não vou. Isso, tem alguns irmãos. Quando você sair daqui, quando terminar o culto, pode ir em alguns irmãos desse aí e pergunta: o que você achou do culto? O que você achou da igreja? O que você achou da mensagem, do louvor? Ele vai dizer: olha, que louvor maravilhoso. Eu gostei muito do louvor, gostei muito da igreja, do ambiente da igreja. Por quê? Porque ele está vindo pela primeira vez, mas a maioria aqui já se acostumou com a presença, já se acostumou com a glória, e já não dá tanto valor como aqueles que estão vindo pela primeira vez. Então deixa eu falar uma coisa para você, meu amado: não se acostume com a presença de Deus. Não deixe a presença de Deus na sua vida ser algo comum, porque a presença de Deus na nossa vida não é algo comum, é algo extraordinário. O Emanuel, o Deus que se fez carne e tabernaculou e morou dentro de nós. Sabe por que muitas pessoas perdem o casamento? Porque acaba perdendo o respeito. E por que perde o respeito? Porque convive todo dia com a mesma pessoa, e naquele conviver com a mesma pessoa acaba perdendo o respeito, acaba tratando como uma pessoa comum. Você lembra quando você casou?
quem é casado aqui, como você respeitava o seu marido, como você respeitava a sua esposa, mas o tempo se passou e você começou a se acostumar com aquilo, e aí o casamento ficou uma coisa comum, e por se tornar comum, não tem valor mais nem para um nem para outro. Então deixa eu dizer uma coisa para você: apesar de Deus querer se relacionar conosco, querer morar dentro de nós, Ele espera que nosso relacionamento com Ele não se torne algo comum. Por isso que Ele junta o comum com o divino, quando Ele diz, ensinando a você e a mim a oração do Pai Nosso. Como é que Ele começa? Pai Nosso. Não, Pai Nosso. O que Ele está dizendo? Porque os judeus achavam que Deus estava só no alto, e Ele estava dizendo, não, esse Deus é um Deus de relacionamento, é um Pai meu, um Pai meu, um Pai seu, um Pai nosso. E o que é isso? Pai, a figura de pai, quando fala de pai, é o que? É relacionamento, ou era para ser. Só que Ele continua dizendo, esse pai de relacionamento é um pai que está no... Então o que Ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, tenha relacionamento comigo, mas mantenha o respeito, a honra, a glória. Eu ainda continuo sendo Deus, mesmo tabernaculando dentro de vocês, morando dentro de vocês, eu continuo sendo Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Então não torne o divino algo comum. Por que eu estou falando isso? Porque depois que a Bíblia diz que Ezequias, ele começa a reinar com 25 anos, ele faz tudo que é reto, segundo Davi fazia, ele confia no Senhor. Parece, a Bíblia vai mostrar que ele começa o quê? O orgulho começa a entrar dentro dele, a soberba começa a entrar dentro dele. Ele começa pelas conquistas que Deus vai dando para ele. Você vai ver a história dele na Bíblia. Deus vai dando conquista e o coração dele vai ficando soberbo. Ele vai achando que é por ele. Sabe, o fato de eu estar aqui nessa noite, todo dia, eu fico assim, de boca aberta, porque eu digo assim, eu assim, de mim mesmo, eu não teria condição de ser pastor da 8ª Igreja do Nazareno. E aí, por isso, eu creio que a graça de Deus vai me alcançando a cada dia, porque eu não sou besta de achar que é por mim. Eu não sou besta de estar pregando aqui nessa noite, né? E você que veio na semana passada e viu que eu preguei na semana passada, e a maioria sabe que geralmente no domingo sou eu que prego aqui. Se eu cair na besteira de dizer, olha, o pessoal está vindo para me ver, gente, eu não falo nem direito. De vez em quando eu troco o verbo. Então tudo que acontece aqui é Ele que faz. É mesmo nas besteiras que eu falo, eu creio, o Espírito Santo parece que muda o negócio aí para você ouvir de uma maneira diferente, porque se você entendesse as besteiras que às vezes eu falo aqui, você não ia voltar no outro domingo. Então eu sei que é Ele que está aqui na minha vida, é Ele que está aqui nesta igreja, e eu não vou deixar nunca, vou orar para sempre, nunca deixar a soberba entrar dentro do meu coração, porque a Bíblia diz que a soberba, o orgulho, ela precede o que? Ela vem antes da queda. Vem antes da queda. E esse homem se tornou orgulhoso, e ele começou a andar, sabe, ser autodependente. Ele começou a não depender mais de Deus mais. Ele começou a depender da minha força. É o meu trabalho, é a minha casa, é o meu carro. Não é meu, é meu. As coisas começaram a acontecer na vida dele, e ele dizia, não, eu sou o cara. Você sabe, sabe aquela música que o Roberto Carlos fez? Então, você não sabe, ele não falou o nome, mas esse cara sou eu.
E Deus olha lá de cima e diz assim: mas é um tolo. O orgulho entrou nesse moço. E ele começou o quê? A desviar. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você vê alguém de 10, 5 anos na igreja, aí ele vem no culto de domingo, aí no outro dia, na segunda-feira você viu ele, dentro de um bar, ou lá na zona. Se você viu ele na zona, você está complicado, hein? Pela roça, né? Melhor não ver. Mas você vai passando. Se você viu o cara na zona, você está tão enrolado contra ele, como ele. Mas você vai passar, ele tem uma vida firme dentro da igreja, com Jesus. Aí ele vem no culto, amanhã você passa a ver o cara no bar, bebendo, se prostituindo. Aí você fala assim: olha, o cara caiu, como é que pode? Ele era tão firme, ele era líder disso, ele era líder daquilo, como é que ele conseguiu cair? Deixa eu falar uma coisa para você, no reino de Deus, e na casa de Deus, ninguém cai de um dia para o outro. Você vai caindo em slow motion, devagarinho, ó. Sabe? É um orgulho aqui. É uma briga com o irmão ali. É deixando de orar ali. É falando mal do pastor e dos líderes lá. E ele não vai percebendo, ele vai caindo devagarinho. Ele está quase caído. Então a segunda-feira, quando você viu, foi só a conclusão, foi só o pá. Ninguém cai de um dia para o outro, irmão. Ninguém desvia de um dia para o outro. Ninguém trai no casamento de um dia para o outro. Ah, pastor, eu traí, foi sem querer. Foi sem querer, deu tempo para você pensar. Você olhou para a moça, você examinou a moça de alto a baixo, você soube o nome dela, você sabe como que ela ia abordá-la, e você diz que foi sem querer. Há um processo todo para a queda. E esse rei, ele passou por esse processo. E aí, meu amado irmão, quando você se afasta de Deus, as consequências vêm. A Bíblia diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. O pecado é aquele que você trabalha para ele, você peca, mas peca com gosto mesmo. Você peca, mas você sabe o seguinte, que no final você vai receber um salário. Porque pecar é como se você estivesse trabalhando para esse senhor chamado pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado, aqueles que andam em pecado um dia vão receber, diz que é a morte. Mas eu tenho uma notícia para você nessa noite. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, quando você trabalha para o pecado, você recebe a morte. Mas para receber a vida de Deus é como dom. Você não precisa fazer nada, é só confiar nele, é só confiar nele. Certo dia, Ezequias de repente acorda e está doente, e está enfermo, e é desenganado pela medicina. E ele, na realidade, ele está enfermo. E parece, o texto dá a entender que ele ainda acredita que vai acontecer uma cura. Que ele vai usar a medicina da época e vai ser curado. Só que Deus levanta um homem chamado Isaías, que já tinha tido um encontro com Deus. Isaías 6. E Isaías vai até Ezequias com um recado de Deus. Isaías chega lá, bate, apresentam aí, ó, diz que o profeta Isaías está aqui, Ezequias, para te falar contigo. Isaías entra e chega até o rei Ezequias. Isaías era macho. Nós precisamos dos pastores machos, que falam a verdade. Isaías chega para Ezequias e diz: olha, põe em ordem a tua casa. Ou seja, a vida de Ezequias estava bagunçada. Meu irmão, como é que está a sua vida nessa noite? Como é que está a sua vida nessa noite? A vida de Ezequias estava bagunçada, e Deus, pela misericórdia, diz: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Deus estava dizendo: olha,
por misericórdia, por você ter andado comigo, por você ter tido um histórico comigo, eu ainda vou ter a misericórdia de dizer para você: olha, você vai morrer, põe em ordem a tua casa, porque você colocando em ordem a tua casa, eu vou te levar. É isso que Deus estava falando. A Bíblia diz que Ezequias dá o recado, vira as costas e vai embora. Lá vai Isaías embora. E Ezequias, ele recebe aquele impacto, porque assim, o pecado na nossa vida, ele é como aquela história da rã. Você pega uma rã viva, se você colocar ela numa vasilha de água quente, de uma vez ela bate lá, ela pula, vai embora. Mas se você colocar a rã em uma água morna e deixar ela lá nadando, e você tocar fogo embaixo, ela vai nadando lá. Já imaginou a rãzinha nadando? Ela vai e a água vai começando a ferver. A rã, ela vai morrer e ela nem percebe. Por quê? Porque aquele ambiente vai absorvendo aquela rã. O pecado na nossa vida é desse jeito. Ele vem devagar. Ele vai devagarzinho abraçando, nos envolvendo. E quando você menos espera, você está morto. Era isso que estava com Ezequias. Estava morto. Ele recebe o recado de Deus através de Isaías. E a Bíblia diz, no verso de número 2: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou. Quanto tempo fazia que Ezequias não orava? Por quê? Porque estava tudo bem, porque estava tudo correndo tranquilo. Quanto tempo faz, irmão, que você não ora? Você orou tanto para casar, orou tanto para conseguir um emprego, orou tanto para uma cura. Tinha um irmão, quando eu cheguei lá na cidade onde eu estava, o irmão tinha saído da igreja, estava desviado, não a igreja que eu estava, mas uma outra. Eu fui na praça, eu encontrei aquele irmão na praça, e eu comecei a conversar com ele. A esposa tinha deixado ele, e ele tinha descoberto que ele estava com um problema no rim, estava sem um rim, o rim estava parando. A esposa deixou. Eu peguei aquele rapaz, eu acolhi, levei ele para a igreja e comecei a cuidar dele. E ele mesmo, irmão, presta atenção, irmã Margarete, presta atenção, mesmo ele fazendo hemodiálise, ficava aqueles, um dia sim, um dia não, ele ia para a igreja, ele tocava o teclado. Mas pensa num cara que tocava o teclado, ele que ensinou a Andressa. Ele tocava teclado demais, ensinava todo mundo, e todo culto ele estava, e eu ficava assim: como é que esse homem tem condição de fazer isso? Aquele ânimo. E nós vamos orar para Deus abençoar, porque às vezes até para Deus nos abençoar, às vezes alguém tem que morrer para a gente ser abençoado. Sabia disso? De repente ele está ali, recebe um telefonema para a Unicamp: ó, você vem que tem um rim que é compatível com você. Saímos de lá, viemos para cá, fez o transplante, voltou recuperado. Não deu um mês, saiu da igreja, saiu dos ministérios, depois saiu da igreja. Você entendeu, irmão? Quando as coisas estão boas, a gente esquece daquele que nos cuidou quando as coisas não estavam tão boas. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu da vida desse irmão. Sei que ele saiu, abandonou tudo, largou tudo. De repente, Ezequias lembra: parei com tudo. Aí ele ora a Deus, olha a oração que ele faz. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor dizendo: lembra-te, Senhor,
peço-te. A primeira coisa que ele faz, gente, Deus é esquecido? Sim ou não? Não. Então quando ele fala, lembra-te, na realidade, é ele que estava sendo lembrando. Quando ele expressa a palavra lembra-te, no cérebro dele vem a imagem que um dia ele servia ao Senhor, que um dia ele confiava no Senhor. Ele começou a fazer aquilo que Lamentações de Jeremias capítulo 3 verso 21 diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele começou a lembrar que ele tinha um relacionamento com Deus. Ele começou a lembrar que antes, no passado, ele era assim com Deus. Deus cuidava dele de uma maneira poderosa. Ele tinha um relacionamento profundo. Aí ele diz: lembra-te, Senhor, eu peço que andei diante de ti. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Com a vida que você está levando hoje, será que lá na frente, quando vir um dia mau, porque a Bíblia diz que vem para todos nós, você vai poder fazer essa oração, dizer: lembra-te, Senhor, o tempo que eu tive na tua casa. Lembra-te, Senhor, quando tinha semana oxigênio eu estava orando. Lembra-te, Senhor, que eu estava orando de madrugada. Lembra-te, Senhor. Será que você vai poder falar isso? Porque, irmão, quando a gente está doente, a gente às vezes não tem nem força para orar. É ou não é? É ou não é? A gente não tem nem força para orar, para buscar Deus. E nesse momento a gente depende da misericórdia de Deus e do depósito que nós fizemos no passado. Tem gente aqui que no banco do céu está zerado, já está devendo, está no negativo. Está no negativo no banco do homem e no banco do céu também, está no vermelho. Mas Ezequias parece que ele tinha um depósito ali com Deus. E ele diz: lembra-te, Senhor, que andei diante de ti com fidelidade. Eu criei, eu tinha fé no Senhor, eu acreditava. Tudo que eu consegui foi porque eu exercitei a minha fé no Senhor, de acreditar que o Senhor era capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então deixa eu te dizer uma coisa para você: se Deus te abençoar, não vire as costas para Ele. Ele diz: lembra, Senhor, que eu andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração. Meu coração estava voltado para ti. Fiz o que era reto aos teus olhos. E o texto vai dizer: chorou muitíssimo. E chorou muitíssimo. Ele diz: lembra-te, Senhor, eu andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Deixa eu falar uma coisa para você, amado. Com as minhas palavras, eu posso enganar você, mas Deus não. O texto que foi lido, se eu não confundir, no Salmo 139, foi isso? Diz: Senhor, tu me sondas antes da palavra sair da minha boca, tu já conheces. Então quando ele diz: Senhor, eu andei diante de ti com fidelidade, com bondade no coração, e quando ele chora, Deus vê que a oração dele não é uma oração, sabe aquela oração que sai daqui, ó. Porque a maioria das orações, ela sai daqui, Tesa. Como que é isso, pastor? Um dia, gente, até se a gente não tiver cuidado, até um dia eu vim na semana oxigênio, sentei ali, era um outro líder que estava dirigindo, eu me ajoelhei e eu comecei assim, ó, olha a minha oração. Pai, eu quero te agradecer pela refeição e tal. Você sabe o que é isso? Eu estava orando como se eu tivesse, sabe aquela oração que você faz por almoço? Que é a mesma? Que é uma oração que já está dentro da sua cabeça?
é uma oração daqui. Mas a oração de Ezequias, ela veio de dentro. Ela veio de dentro da alma de Ezequias. Quando ele viu a situação dele, ele diz: Senhor, lembra-te, Senhor. Ele trouxe à memória, dentro do coração dele, toda a sua necessidade, e expôs diante de Deus. Ele diz: lembra, e Deus olha para dentro do coração de Ezequias, naquele momento de oração, ele estava olhando para dentro do seu coração. Agora deixa eu falar uma coisa para você: quando você ora, será que as suas palavras, ela condiz com aquilo que está dentro do teu coração? Se Deus ouvir a tua palavra e for conferir com aquilo que está dentro do teu coração, vai bater? Vai bater? Porque bateu. Deus olhou e viu: não, essa oração não está vindo só dos lábios, não está vindo como aquele povo que me adora com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não, Ezequias entendeu, a oração dele está vindo dos lábios, mas está brotando dentro do coração, está vindo da alma. É por isso, meu amado irmão, que muitas vezes a oração que vem da nossa alma, às vezes que vem até com choro, quando a gente começa a sentar, a ajoelhar e começa a orar, e o choro começa a vir, e não tem palavras nenhuma expressa na língua portuguesa, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele interpreta aquele gemido, e ele leva a Deus a nossa necessidade como uma comunicação perfeita. Por quê? Porque ele vai buscar dentro do coração, ele vai buscar dentro da alma. Será que na sua oração, Deus pode buscar dentro da tua alma, dentro do teu coração, e ver se aquilo que você fala na sua oração, é aquilo que o teu coração está dizendo? Será que você pode dizer como Davi disse: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo um caminho eterno. Será que nós podemos fazer? Será que nós podemos se desnudar diante de Deus? Será que nós podemos derrubar as barreiras, né, que impede Deus de olhar para dentro de nós? Não, Deus, diga: Deus, olha para mim, para dentro de mim, para dentro do meu coração. Então, meu amado irmão, ninguém engana Deus com a oração. Ninguém engana, porque antes dele ouvir a tua voz, ele sonda o teu coração. A Bíblia diz que ele disse: lembra-te, Senhor, peço de que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração, e chorou muitíssimo. Enquanto ele estava chorando naquela oração, Fabiana, vai vendo, ele está com o rosto virado para a parede, orando: Senhor, lembra, Senhor. Mas na realidade era ele que estava se lembrando. Lembra-se, Senhor, que eu orei, que eu andei contigo com fidelidade, com interesse de coração. Então aquele homem olhando para a parede, Deus olhando para ele. E naquele mesmo momento, um outro personagem está ali, ó, andando, Isaías. Deu o recado de Deus: aquele homem vai morrer agora. Quando Isaías está passando pela porta da cidade, Deus fala: Isaías, pois não, Senhor, já deu o recado, é só matar. Aí Deus diz: não, Isaías, é para você voltar lá. O cara está arrependido, o cara ouviu a palavra e desceu no coração, ele está chorando, ele está arrependido, volta lá, Isaías. Aí Isaías, quem sabe, diz para Deus: Deus, e como é que eu fico? Eu vou passar por mentiroso? Isaías, não importa, Isaías, o homem se arrependeu, mas Senhor, eu acabei de dizer que o homem vai morrer, o Senhor vai dizer que ele vai viver. Não importa, Isaías, o homem está chorando, o homem está com a cara virada para a parede, volta lá, Isaías. E aí, meu irmão, quando você ora, meu irmão, até a notícia que veio ruim, ela se transforma em bênção para você. Deus pode mudar a sua situação, através da sua oração, do seu choro, do seu relacionamento com Ele. Você imagina a cara de Isaías. Isaías, quando ele foi assim. Mas para ele voltar, ele falou assim: chegou lá: será que você pode falar para o rei que eu estou aqui? Não chegou animado, chegou igual a Jonas. Tá,
o rei, profeta que veio, acabou de sair, está aí de novo. Aí o rei, traz um lenço aí, manda ele entrar. Talvez o rei pensava assim, não, ele vai dizer que além de eu morrer, eu vou perder uma perna, meus filhos vão morrer, vou acabar com tudo. O profeta chega lá, então rei, é o seguinte, Deus mandou voltar aqui de novo. Aí o rei fala, o que vai acontecer mais, além de eu morrer? Então rei, ele está dizendo o seguinte, olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o teu choro, eu sondei o teu coração, e aquele quadro que era um quadro de morte, eu vou transformar ele em vida. Você não vai morrer mais não, Ezequias, você vai viver. Sabe por quê? Porque você orou, você se derramou diante dele, você mostrou a sua alma, você mostrou o seu coração. Olha o versículo 5 diz, volta e diz a Isaías, príncipe do meu povo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, você é príncipe de Deus, e mesmo desviado ou não, pecando ou não, continua sendo príncipe. É só uma oração sua, para mudar o decreto do rei na sua vida, e tornar ele em bênção e em vitória. Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Olha o que Deus faz com ele. Deus diz assim, eu ouvi a sua oração. Fala para eles aí, assim diz o Senhor, o Deus de Davi. Quem era Davi? Davi era o cara que Ezequias, você lembra que eu li no começo? Davi era o cara que Ezequias se espelhava. Eu sou o Deus de Davi. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eu te curarei. Ele diz, eu te curarei. Aí ele diz o seguinte, olha, no terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o milagre de Deus na tua vida não te levar em direção ao Senhor, ele não valeu de nada. Você pode ter orado, Deus pode ter te dado casa, carro, marido, riqueza, mas se isso te afastou de Deus, não serve para nada. Está me ouvindo? A Bíblia diz que 10 leprosos foram procurar Jesus. Senhor, socorre-nos. Jesus disse, olha, vão lá, se apresenta o sacerdote. Lá vai os leprosos. De repente eles estão andando correto. Passa a mão aqui, já tem nariz. Esses 10 leprosos que foram até Jesus, eles estavam caminhando para ir para o inferno. E nessa caminhada para ir para o inferno encontraram Jesus. E encontrando Jesus, foram curados. E continuaram curados, indo para o inferno. Lá vai os 10 curados, indo para o inferno de novo. Aí um se toca, peraí, ele me curou. Eu tenho que ir agradecer. Um volta até Jesus. Jesus diz assim, não era 10, cadê os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Nós podemos receber o maior milagre, mas se o milagre não te apontar para Jesus, não te levar até Deus, não serve de nada. Deus disse para Ezequias, olha, Andressa, ouvi as tuas lágrimas, vou te curar. No terceiro dia, você volta para minha casa. Sabe o que ele estava dizendo? Não desvia mais. Procura ter um relacionamento comigo. Por que é bom estar dentro da casa do Senhor? Salmo 133, como é bom, como é agradável que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso
que desce sobre a barba de Arão. Está falando, sabe o quê? Da unção de Deus que acontece num culto como esse na nossa vida. Unção de cura, uma unção de glória. Como é bom, como é agradável que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso. Esse texto ele remota quando Arão foi consagrado e a unção do óleo derramado em cima de Arão. Quando você está aqui num ambiente como esse, a unção de Deus ela vai sendo derramada na sua vida. Aí o milagre vai começando a acontecer na sua vida. A cura vai... Aí o verso 3 diz: lá nessa união, o Senhor derrama a sua bênção. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você pode adorar Ele em nome de Jesus. Pode adorar o nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu quero dar um minuto para você orar. Eu quero dar um minuto para você agradecer. Se essa palavra falou com você nessa noite, comece a falar com Ele. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar com você nessa noite. Alguém que quer entregar a vida para Jesus? Vem cá, meu amado. Traz aí ele aí, Cícero. Aleluia. Tem mais alguém que quer entregar a vida para Jesus nessa noite? Aleluia. Você tem a oportunidade nessa noite de começar a sua vida de novo. Aleluia. Isso. Aleluia. Vem aqui, Sandra. Fica com essa irmã aqui. Melhor coisa que você fez. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui o maridão também. O marido. Você não está feliz por ela? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fui visitar ela um dia desse, ela deixou bem claro: pastor, não sou crente. Aleluia. Eu não quero ninguém que seja crente. Eu quero que você tenha um relacionamento com Jesus. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Levanta sua mão. Ele é o próprio Deus que vive em mim, debaixo de suas asas eu me escondi. Se essa palavra falou com você nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Aleluia. E o seu nome é... Sai do seu lugar, isso. Maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. E os céus. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti, Cristo, Rei dos Reis. Pode vir, o altar está aberto. Pode vir, o altar está aberto. Aleluia! Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Eita, Deus vai levar você para Nova Jerusalém. Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Oh, Deus! E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti, Cristo, Rei
coisa para você. A gente, quando erra o caminho, geralmente é quando a gente pega uma curva errada, e às vezes a gente nem sabe. Mas nessa noite o Senhor está trazendo para você para o caminho certo. A Bíblia diz que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a partir de hoje, tudo aquilo que você fez no passado, a Bíblia diz que Deus, Ele joga no mar do esquecimento, para que vocês possam viver uma nova vida com Jesus. Amém? Eu vou orar com vocês neste momento. O casal Jackson, a Jaqueline e 2 irmãos lá do grupo nosso de evangelismo vai pegar o telefone de vocês, o Oxigênio, o WhatsApp, vai ficar responsável de ligar, de fazer uma visita. Tá ouvindo, Adriana? Fazer uma visita para vocês, cuidar de vocês. Amém? Feche teus olhos, vou orar por todos vocês, mas eu quero orar por eles agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor. Deus, eu quebro neste momento, ó Deus, toda a maldição, Senhor. Senhor, tudo aquilo, ó Deus, que estava impedindo, ó Deus, este homem, esta mulher, Senhor, de entregar a vida a Ti, ó Pai. Perdoa, meu Deus, os seus pecados. Escreve, ó Deus, o nome dele no livro da vida, Pai. Eu abençoo a vida deles no nome de Jesus. Amém. Sandra, vai lá. Meu gabinete está aberto, vai lá, mais o Jackson, mais a Jaqueline, vai lá também. Coloca a mão no seu coração, eu vou orar por você nessa noite. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite, Deus. Deus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Deus, assim como houve, ó Deus, uma segunda oportunidade para o Ezequias, ó Pai. Deus, traga uma oportunidade para a Tua igreja nessa noite. Traga uma oportunidade para o Teu povo nessa noite, Pai. Eu não sei, ó Deus, aonde foi, ó Deus, que erraram. Qual foi a curva errada que tomaram, ó Deus. Mas nessa noite, ó Deus, coloca no caminho certo. Abençoa a vida deles, Pai. Deus, em nome de Jesus, faça prosperar. Abençoa esse casamento, Pai. Essa pessoa que está enferma, eu repreendo agora essa enfermidade agora. Essa depressão, essa síndrome do pânico agora. Esse problema de coluna, esse problema de diabetes, Pai, eu repreendo agora no nome de Jesus. Eu abençoo, meu Deus, cada casamento, Pai. E te peço nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo venha encher a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome dEle? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Deus abençoe a sua vida. Tenha uma caminhada firme com Jesus. Aleluia! Essa semana estaremos orando. Quero convidar você para estar aqui de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas. Faça assim com a sua mão. Pai, nós Te louvamos nessa noite. Nós Te agradecemos nessa noite, Pai. Que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga amém. Deus abençoe. Boa semana. Semana de vitória para você.